Tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e juntamente com Felipe Ferreira apresentamos o programa Você com Dinheiro, aqui na BMC News. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui na bancada com você. Diferentemente de ontem. Ontem nós estávamos acompanhando o 4-1 do Brasil, né? Mas hoje, que nós estamos aqui, estamos ao vivo, antes que alguém pergunte, é muito bom estar aqui com você e dividir o assunto de hoje, que inclusive é muito interessante. O assunto de hoje é fundo imobiliário, fundos imobiliários. Ô Felipe, vou fazer uma pergunta geral. Por que os brasileiros gostam tanto do fundo imobiliário? Por que os fundos imobiliários caíram tanto no gosto dos brasileiros investidores? Rafael, o brasileiro tem uma questão cultural de querer acompanhar um investimento palpável. Então, vem da cultura brasileira um investimento, por exemplo, em imóveis, em fazendas, em terrenos. E nesse sentido, o fundo imobiliário tem uma história muito interessante. Você pode investir a partir de montantes muito menores em imóveis, em projetos imobiliários ou mesmo em projetos que você não conseguiria investir sozinho na pessoa física. Comprar uma agência de banco, por exemplo, um escritório corporativo numa região valorizada da cidade, tudo isso tendo a vantagem de ter um gestor por trás para acompanhar o imóvel e você não ter que ficar ali cuidando, fazendo vistoria. Em essência, o fundo imobiliário é uma excelente história para os ouvidos dos brasileiros. Só tem um problema. Sabe outra excelente história do mercado financeiro? Não sei, Felipe. COI. COI? Exato. Mas o que tem a ver COI com fundo imobiliário, Felipe? Ambos são uma excelente história. Se você não se preparar, você pode acabar caindo numa cilada. Ah, não. Quanto a isso, sim. A gente não está dizendo que todo COI é cilada. Não é isso. Longe disso. Nem todo fundo imobiliário. Exato. Agora é o seguinte, se você tivesse que conversar com o dono de um banco, quem teria mais assunto para falar? O dono do banco que quebrou ou o dono do banco hiper mega conservador? O dono do banco conservador não tem história nenhuma, ele nem é convidado para o churrasco. O bom é aquele que tem muita história, que é justamente o que quebrou o banco. Muito bem. Agora, Felipe, quem estiver nos ouvindo pode pensar assim, para que eu vou ficar pagando taxa de administração por gestor? Eu mesmo, vamos supor que eu tenho dinheiro, eu mesmo vou comprar meus imóveis e vou montar minha carteira de imóveis e não vou ficar pagando taxa de administração para nenhum gestor. O que você acha dessa linha de argumentação? Já começa errado, porque você, quando compra um imóvel, no mínimo você vai pagar a taxa de corretagem pela compra do imóvel e vai pagar um administrador para cuidar do imóvel. Então, esse argumento já nasce falacioso. Então, a gente tem muita vantagem tributária, fora a vantagem, nem toquei no assunto ainda da vantagem tributária. A gente só está falando o seguinte, o custo de transação para você operar um fundo imobiliário é muito menor que os custos de transação para você operar imóveis diretamente. Quem aqui não tem a história de um parente que tinha um imóvel, pôs o imóvel em locação, o inquilino não pagou e teve uma canseira tremenda para retirar o camarada do imóvel? Rafael, você não sabe a dor no coração que eu sinto quando você fala na palavra inquilino. Até eu já tive problema que dirá conhecer alguém, que é o problema que você não tem no fundo imobiliário. A gestão é completamente cedida ao gestor, que aí pode ser o administrador, aí entram nos detalhes, nas minúcias, né? Agora, Felipe, o brasileiro compra fundos imobiliários. Eu acho que chegou um momento em que você tinha mais gente em fundo imobiliário que ações, ou essa estatística minha está furada? Não, isso acontece, inclusive, especialmente pelo investimento das pessoas físicas. O que acontece? O fundo imobiliário, diferentemente das ações, tem os seus ganhos de distribuição sempre isentos. Aí você fala, puxa, Felipe, mas você está equivocado. Os dividendos das ações também são isentos. Tudo bem, mas você não tem como função específica da empresa distribuir dividendos. Ou seja, o dividendo que chega isento na sua conta já foi tributado por dentro da empresa como lucro. No caso do fundo imobiliário, não. A lei o regimento que nos traz justamente essa cessão de impostos, a isenção de impostos para os fundos imobiliários, prevê a finalidade específica do fundo. Então, se você tem um shopping center que é adquirido por uma empresa e ele gera lucro, esse lucro é tributado. Se você tem um shopping center que é adquirido por um fundo imobiliário, ele
pode ser isento na distribuição. Isso é uma vantagem tributária tremenda e que só vale para pessoas físicas e com determinadas circunstâncias. Você precisa ter pelo menos 50 cotistas num fundo, nenhum pode ter mais do que 10%, salvo engano, das cotas. Todo esse conjunto de fatores faz com que o fundo imobiliário seja muito popular, especialmente com o investidor que está começando, com o investidor pessoa física. Agora, o fato de ser negociado na Bolsa traz consigo a certeza de volatilidade das cotas. E que se o investidor comprar o imóvel diretamente, não tenha volatilidade. O que você acha desse argumento, Felipe? Eu acho que tem gente que gosta de ser enganado. Sendo bem direto, o papel tem volatilidade nas cotas porque ele te dá a oportunidade de saída no mercado secundário. O que é isso? Se você compra um imóvel, você não consegue comprar e vender todo dia o seu imóvel. O custo disso é exorbitante. Fora isso, você não consegue comprar e vender uma fração do seu imóvel. Então você precisaria vender o imóvel inteiro. Quando o fundo é negociado em bolsa, você tem justamente a possibilidade de vender uma fração pelo preço que tiver na tela. Isso é liquidez, isso não é demérito, muito pelo contrário. Quando você olha um fundo imobiliário, imagina que lá na época da pandemia, alguns fundos imobiliários, especialmente escritórios, se desvalorizaram, fundos de shopping centers. Quando você via aquela desvalorização, se você que está nos assistindo tem um imóvel e acha que o seu imóvel não desvalorizou naquela época, você só está feliz por ser enganado. O imóvel também desvaloriza. A diferença é que você não tem onde consultar esse preço em tempo real. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então o cara comprou o imóvel e aí ele vai lá, pagou lá X reais no imóvel, R$500 mil no imóvel. Aí ele marca lá na sua planilhinha de controle de investimentos. Se o camarada for um pouquinho mais sofisticado, ele usa com dinheiro para controlar os investimentos. Mas enfim, o cara vai lá, usou um Excel e põe lá que pagou R$500 mil. E esses R$500 mil fica ao longo do tempo sem mexer. Pô, você está se enganando, porque o preço desse imóvel está se alterando diariamente. Você pode ter dificuldade de medir. No fundo imobiliário, você não tem a dificuldade de medir, porque ele está sendo negociado na bolsa supostamente todos os dias, supondo que ele tenha liquidez. Isso que o Felipe falou é muito interessante. Você pode vender fração. Então, você imagina o seguinte, você tem dinheiro para ter um shopping center inteiro. Pô, coloca na forma de fundo imobiliário, porque você tem liquidez para ir comprando ou vendendo frações do shopping. E tem outra questão aqui, Felipe. Vou dar uma dica aqui para o camarada que tem muita grana. Olha para isso. Se você compra um imóvel por 5 milhões e vende por 50 milhões, quanto que é a alíquota de impostos sobre o ganho de capital? 20%? Não, tem uma escadinha. Vai de 15 até 22,5. Nessa faixa que você trouxe? Aí já vai para 22,5. 22,5. Já vai para 22,5. E se você tiver um fundo imobiliário que por algum motivo você teve um ganho de capital exorbitante, quanto que é a alíquota de imposto? É 20, tá lá paradinho no 20, não vai chegar a 22,5. Mas o cara que está fazendo isso não está pensando muito na venda. Ele está pensando mais no fluxo de recebimentos, que é um fluxo isento de impostos, e essa é uma das grandes belezas da coisa. Se você tem aquele conjunto de imóveis e que você recebe o aluguel, você tem que declarar esse negócio e tem que pagar o imposto. Essa renda se soma à renda que você já tem. É claro que em países como a Suécia, os caras que recebem o aluguel não declaram, mas isso só acontece, obviamente, na Suécia. Sem dúvidas. Aqui a gente não faz esse tipo de malandragem. Exato. Isso não é do feitio do brasileiro. O Regis me perguntou aqui se eu invisto em fundos imobiliários e em quais fundos imobiliários investir. A gente não pode, infelizmente, não pode fazer recomendações aqui. O pessoal da CVM que nos acompanha, forte abraço. Então não vamos fazer recomendações, mas acho que vale aqui, Rafael, a gente trazer alguns debates interessantes sobre indicadores relevantes para a seleção dos fundos, o que olhar, mas melhor do que indicar o que olhar, é ajudar o pessoal a entender as pegadinhas. Né? E isso nós vamos fazer
no programa de hoje. Se eu já investi em fundos imobiliários, já investi. Aí, mais do que isso, eu vou deixar pela imaginação do nosso espectador. Não, mas eu posso dizer que eu gosto de fundo imobiliário, eu invisto em fundo imobiliário. Qual, Rafael? Como é que é? Qual, Rafael? Não lembro. Mas você não acompanha no Com Dinheiro? Na verdade, carteira, ele está aqui na minha frente, mas eu realmente... Você está vendo o ticker, mas não lembra o nome, eu né? Não você lembro, não sabe exatamente. Exatamente isso. Entendi. Então você tem vários fundos imobiliários, mas, Felipe, eu quero que você esclareça para quem estiver nos acompanhando a diferença entre fundo imobiliário de tijolo e de papel. Excelente pergunta. Para quem está começando no universo de fundos imobiliários, você pode ter várias formas, várias estruturas diferentes de fundos imobiliários. E uma das primeiras grandes diferenciações é exatamente essa que o Rafael trouxe. Então, separar o que é fundo de tijolo, o que é fundo de papel. Fundo de papel investe em títulos emitidos, títulos financeiros, lastreados em algum projeto ou algum imóvel. Exemplos desses títulos: CRIs. Você poderia, não é usual, mas você poderia investir numa LCI, por exemplo. O fundo de tijolo não. O fundo de tijolo de fato compra os imóveis, o terreno ou faz o desenvolvimento de um determinado projeto, né? Essa é a primeira grande diferença. E também tem a questão de fundos mais voltados ao arrendamento ou ao desenvolvimento de um projeto, né? Então, quando você vai investir num fundo imobiliário, não vou dizer que essa é a única grande característica, mas é muito importante que você saiba qual a finalidade daquele fundo. Muito bem. Agora, existe uma diferença maior ou menor de risco entre um fundo de tijolo e um fundo de papel? Perdão? Existiria uma maior diferença de risco entre um fundo de tijolo e um fundo com papel? Porque os riscos são fundamentalmente diferentes, né? O fundo de papel está essencialmente exposto ao risco de crédito, né? O fundo de tijolo está exposto à oscilação de valor dos imóveis, né? E de vacância, enfim, às condições, aos cenários do mercado imobiliário. O ponto é o seguinte: eu acho que um fundo, e isso a gente pode... Eu vou levantar uma hipótese e o Felipe vai conseguir comprovar ou rejeitar essa hipótese. Eu diria que os fundos de papel têm mais capacidade de diversificação, porque eles poderiam ter mais papéis. É claro que os fundos imobiliários, eles não necessariamente precisam ter o imóvel inteiro. Ele pode ter uma laje, ele poderia ter o shopping inteiro, ou tantos por cento. Mas a gente consegue conferir pelo Com Dinheiro quantos ativos reais existem nos fundos de tijolo, e quantos papéis que provavelmente vão ser CRIs, certificados recebíveis imobiliários, dentro dos fundos imobiliários de papel. Eu arrisco dizer, mas o Felipe pode comprovar. Então, essa que é a história, né? A ciência tem que ser baseada em fatos, em evidências. Você constrói a hipótese e tenta derrubar a hipótese. Exato. Se você constrói a hipótese e tenta defendê-la, aí você não é exatamente um cientista. Exato. E eu fico muito feliz de ter aprendido a diferença entre teoria e hipótese quando eu tinha menos de 12 anos, na escola. A escola teve aula, eu tive aula, a professora falou com cuidado sobre metodologia de pesquisa, não usou essas palavras. Explicou a diferença entre teoria e hipótese. Hoje, muitas vezes, a gente escuta pessoas escoladas dizendo: eu tenho uma teoria. Amigo, você não tem teoria nenhuma. Você tem, no máximo, uma hipótese. E eu quero saber se você já fez algum teste para saber se essa hipótese pode ser validada ou rejeitada. Então, eu vou colocar aqui a minha hipótese. A minha hipótese é que os fundos que carregam papel são mais capazes de prover diversificação para os investidores que fundos de tijolo. Você que quer fazer um TCC, tá sem tema. Estude isso. Isso eu acho que daria um bom tema de TCC. Você que gostaria de fazer um estudo mais sofisticado, acadêmico, poderia levantar esse tipo de hipótese e a gente consegue fornecer os dados para você testar esta hipótese. Então, você tem fundos com, eu não sei se chega a uma centena de CRIs, de certificados recebíveis imobiliários. Imagine o tamanho da diversificação que um fundo imobiliário dessa natureza consegue fornecer para o seu investidor. Mas, desculpe, fale. Essa diversificação não pode ser, de novo, falaciosa? Eu pergunto porque muitos CRIs
não podem estar concentrados no mesmo emissor? Bom, mas a gente, usando um sistema de informação decente, você consegue saber quem que é o cedente, o originador dessa operação, e aí é importante que os originadores sejam diferentes. Então você poderia, inclusive, verificar a região do originador. E o que eu ia falar para você, Felipe, é do perigo de você comprar um fundo imobiliário de tijolo cujo lastro seja um empreendimento apenas. Você lembra de um caso, Felipe, de um fundo imobiliário baseado em apenas um prédio no Rio de Janeiro e que tinha apenas um inquilino. E o inquilino falou: não quero mais este imóvel. E não é que esse imóvel ficava no Rio de Janeiro. Esse imóvel ficava numa cidade muito importante para o setor de petróleo. Recebi aqui a informação que a gente tem que ir para o intervalo, e depois do intervalo a gente vai falar aqui dos indicadores que você teria que ser capaz de entender para selecionar fundos imobiliários. Até daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta a partir das 6h45. Te espero lá! Você com dinheiro aqui pela BMC News. E estamos discutindo fundos imobiliários. Acompanhando aqui pelo YouTube, alguém falou que o seguinte: nunca vi alguém perder dinheiro com imóveis. Lembra da história, Felipe, da teoria versus hipótese? O cara já teoriza, não levantou hipótese, fala, é assim. Pessoal, muito cuidado com quem tem muitas certezas na vida. Felipe, você já viu alguém perder dinheiro com imóvel? A quem falou que não conhece ninguém que perdeu dinheiro com imóvel, muito prazer. Felipe Ferreira, olá, tudo bem? Agora você me conhece. Você conhece alguém que já perdeu dinheiro com imóvel, Rafael? Ô Felipe, antes de vir aqui falar sobre investimentos, e eu sou professor, e antes de ser professor, eu trabalhei. Você compreendeu? Então, trabalhei em empresas do mercado privado e assim por diante. Mas, enquanto professor, eu já dei aula para supermercados. Cara, pensa numa rede de supermercado, eu já dei aula. E eu estava dando aula para uma rede gigantesca de supermercados, não vou dizer o nome dela, mas de origem americana. Uma rede de supermercados muito grande de origem americana. E que tem atuação no Brasil. Acabou de ser vendida. Foi vendida e não está mais no Brasil. E eu estava dando aula para diretores e estava lá uma diretora que cuidava dos imóveis do supermercado. E eu fiz a seguinte pergunta: alguma vez você comprou um imóvel e perdeu o imóvel por conta de documentação? Isto é, você comprou um imóvel de boa fé,
mas esse imóvel tinha sido dado em garantia e ela não conseguiu capturar essa informação porque estava em garantia num cartório em outro estado do Brasil. E essa responsabilidade não é que perdeu o dinheiro com o imóvel, não é bem isso. Perdeu o imóvel. Perdeu o imóvel. Você ainda tem esse tipo, é muito raro acontecer, mas isso acontece. Eu quero ver quantas pessoas já perderam o imóvel porque o imóvel foi desapropriado. Quantas pessoas perderam o valor de imóvel porque você comprou um imóvel de frente para o mar e só tinha um terreno. Conheço uma pessoa, meu sogro, finado do meu sogro, que Deus o tenha. Ele comprou um apartamento no Guarujá com frente para a praia. E na frente do imóvel dele tinha um clube chamado Tortuga. Acho que quem é do Guarujá sabe o que eu estou falando. Era um clube, não era um prédio. Então ele tinha aquele prédio de 3, 4 andares. Aí na frente tinha um clube, obviamente não tapava nada à vista, e depois tinha o mar. E quando ele comprou, foi falado, nunca você vai perder essa vista. O que aconteceu? Virou o prefeito. O clube virou um prédio. O clube virou um prédio. O prédio é tão alto que da vista do apartamentozinho dele, você consegue ver agora a garagem. Não é nem que você vê os moradores, você vê a garagem. Então, para quem nunca... O cara falou assim, nunca vi alguém perder com o imóvel. Eu acho que ele precisa melhorar a rede social dele e conhecer mais pessoas. Fale, Felipe. O pessoal também comentando do investimento no fundo monoativo. Não só monoativo, né? Você pode ter investimento numa classe só de FIs e isso traz um risco substancial, né? Por exemplo, quando a gente teve um boom de fundos de agências, por exemplo, e quando começaram os processos como os bancos iniciaram seus processos de reestruturação, muitos desses imóveis perderam o sentido e, consequentemente, deixaram de pagar aluguéis aos seus cotistas. O Helder aqui está lançando uma acusação muito grave contra mim. O Helder está falando, Rafael, você comprou aquele monoativo e ainda me chamou de Rafael com PH. Não, Helder, eu não comprei um fundo imobiliário monoativo, porque eu não entro em operações muito arriscadas. Eu lembro do seguinte, eu ainda dou aula numa faculdade particular muito prestigiosa aqui de São Paulo. Pode falar a faculdade aqui. O INSPER, dou aula lá no INSPER, e lá no INSPER, o dono do prédio do INSPER é um fundo imobiliário, que é o Campus Faria Lima. Não vou lembrar aqui o ticker, mas é o Campus Faria Lima. E lá antes da pandemia tinha um Estapar. E o Estapar, toda vez que ia lá, eu deixava 50 pau de estacionamento. E eu pensava assim com meus botões, se eu pudesse eu venderia a minha casa e compraria esse estacionamento, porque 50 reais por 2 horas eu vou ficar rico. Né? Ainda bem que eu não fiz isso, porque quando veio a pandemia, o estacionamento, que é um business tem a ver com a questão imobiliária, o estacionamento não conseguiu pagar as contas, e entregou o estacionamento para o fundo imobiliário, você compreendeu? Então, muito cuidado com estratégias do tipo all-in. Eu acho que você comprar um fundo imobiliário que só tem um ativo dentro dele, eu acho que é perigoso. Tipo comprar um fundo 555 monoação. Só que o 555 monoação você poderia comprar o ativo à parte ainda, né? É pior. Falando de risco, o pessoal trouxe aqui, será que investir em fundo imobiliário não seria investir em renda fixa com risco de renda variável? Pergunta aí de novo, porque meus neurônios não foram capazes de processar. Eu vi que tem uma pergunta dessa aqui no YouTube. Pergunta aí de novo. Investir em fundo imobiliário não é investir em renda fixa com risco de renda variável? Eu acho que não. Mas eu acho que tem características dos dois. Sim. Eu acho que a pergunta faz sentido. Eu acho que a pergunta é muito boa. Mas eu tendo a perceber uma visão muito negativa com esse tipo de abordagem. A gente atende gestores de fundos imobiliários. E os gestores de fundos imobiliários, eles fazem conta sim de renda fixa. Então eles estimam o fluxo de caixa que o fundo vai gerar, que os imóveis do fundo gerarão. Ele estima a vacância, ele estima qual é o critério de correção dos aluguéis,
não falem aqui que eu falei errado aluguéis. Plural de aluguel pode ser aluguéis, tá legal? Antes do pessoal aqui me crucificar. Então, o gestor de fundo, ele faz as projeções de fluxo de caixa dos imóveis que estão dentro do fundo, para depois trazer a valor presente e determinar um valor. Então, isso tem elementos de renda fixa e tem elementos de renda variável. Mas eu não tenho essa visão negativa que ele une o pior entre a renda fixa e a renda variável. Tem inclusive um ponto em que os fundos imobiliários são um pouco mais arriscados que as ações. Porque geralmente a liquidez desses papéis é um pouco pior do que das ações negociadas no índice Bovespa, por exemplo. Então, você deveria inclusive incluir um prêmio de liquidez à formação de preços do fundo imobiliário. Qual que é a vantagem de um fundo imobiliário em relação a uma ação que o deixaria mais próximo à renda fixa? Pensando na classificação padrão, o fundo imobiliário é renda variável, por definição padrão. Mas o que o deixa mais próximo à renda fixa? A quase certeza dos ganhos. Os contratos pré-combinados, sejam eles nos fluxos não ganho de capital, é o ganho do fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Sejam eles os ganhos pré-combinados de CRI e CRA, que formam os fundos de papéis, sejam eles os ganhos com aluguéis, que você tem contratos geralmente bem estabelecidos e de longo prazo. Bom, e a seleção de fundos imobiliários não é um negócio trivial. Tanto que existem fundos que montam a composição com outros fundos imobiliários. Inclusive, acontece em fundos imobiliários algo que é proibido pela legislação, mas não acontece por má-fé dos gestores, que é a participação recíproca. O que é isso, a participação recíproca entre fundos? É um fundo que fundo A compra a cota do B, que compra a cota do C, que compra a cota do D, que compra a cota do A. Né? Seria o cachorro mordendo o rabo, você compreendeu? Ou a cobra comendo o rabo. Então, o que acontece? Isso não deveria acontecer. Por que acontece? Porque vamos supor, o fundo imobiliário, ele tem que usar o caixa que ele recebe, o caixa que ele tem para comprar ativos imobiliários. Mas pode ser que ainda não tenha uma oportunidade dele comprar um tijolo, e enquanto ele não usa essa oportunidade, ele investe em outro fundo imobiliário. E pode ser que seja um fundo imobiliário lá no início da cadeia que eu falei, do fundo A, que compra a cota do fundo B, que compra a cota do fundo C, que compra do D, que compra do A. Então isso acontece, não deveria acontecer. Mas a montagem da carteira de investimentos, de ativos, ela requer muita técnica e isso não é fácil de ser feito. O Helder está perguntando aqui se é muito arriscado comprar FI só de shopping. Bom, a questão é que você está concentrando o dinheiro em um setor, que é o setor de shopping centers. E tem shopping center que dá certo, tem shopping center que dá errado. Mas quando você pega um evento como a pandemia, que pegou todos os shopping centers, independente da região do país, você vai sofrer. Então a questão é a seguinte, só vou comprar papel de empresa exportadora. Por quê? Porque eu acho que o dólar... Bom, e se você tiver errado? Esse que é o ponto. Por isso que é importante fazer a diversificação, inclusive a diversificação setorial e diversificação de atuação de fundos imobiliários. Felipe, você poderia transbordar o seu conhecimento e falar quais são os tipos de fundo imobiliário, ainda que seja de tijolo, mas quais são os tipos de ativos que fundos imobiliários de tijolo adquirem? Excelente pergunta. Pessoal, inclusive, para ilustrar essa pergunta, eu fiz aqui um levantamento usando a base de dados da Condinheiro de lastros de FIs. Então lá mostra se o FI investe em imóveis, ok, mas ele investe em imóveis, são escritórios, tem finalidade comercial, são fundos, são outros fundos imobiliários, são ativos de logística, e você encontra esse levantamento a partir, o pessoal vai deixar aqui na tela um QR Code, você encontra esses quê, Felipe? Peraí. O quê?
Um QR Code. QR Code. Ah, entendi que você falou em inglês. É que... Não, é QR Code. É que eu não sei inglês. Esse quadradinho que aparece, o quadradinho. Que aparece na tela. Parece que a impressora está falhada, fica falhada. Exatamente. Na época que a impressora falhava, era mais ou menos parecido com isso. Agora eu entendi. Desculpe. Então, esse quadradinho que aparece na tela de vocês, você pode escanear com o celular, isso vai cair numa página que tem lá tanto as edições passadas do programa Você com Dinheiro, quanto um conjunto de materiais. E hoje a gente está disponibilizando os levantamentos que nós vamos utilizar ao longo do programa de hoje, para que você consiga também acompanhar esse material. E aí você pode ver a composição, né, como o IFIX é composto a partir de lastro. Você vai poder ver o ranking de dividend yield, de preço por valor patrimonial, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas não vai cobrar nada para mostrar esses dados, Felipe? É de graça. Depois a gente tem que ver isso daí, né? Depois tem que ver isso aí, porque depois como é que a gente vai receber o nosso salário se você está dando essa informação aí de graça trabalhada. Agora, só me fala uma coisa, Felipe. Quantos minutos você demorou para fazer esses levantamentos? Eu não posso falar, senão pode ser que não queiram pagar meu salário depois. Não, mas fala aí. Eu devo ter preparado o material em 20 minutos. 20 minutos. Ou seja, pelo Com Dinheiro dá para buscar a vacância de cada imóvel de cada fundo imobiliário brasileiro? Daria para buscar, sim. Vacância por imóvel. Por imóvel. Dá para saber quanto um imóvel representa da receita de um fundo de investimento? Dá para ver, inclusive, o endereço de cada imóvel. Se você entrar no Com Dinheiro, você consegue ver, você comentou do campus Faria Lima, você consegue ver o campus do INSPER lá no Com Dinheiro. Porque a gente contratou um batalhão de estagiário e cadastrou o Google Maps de todos os imóveis presentes nas carteiras dos fundos imobiliários. Mas Felipe, vamos lá. Falando de indicadores, a gente prometeu depois do intervalo, a gente falaria de indicadores. Fale o primeiro indicador para ser visto na hora de analisar um fundo imobiliário. Eu não vou dizer que você deve usar este indicador, mas o indicador que é mais comum é o dividend yield, né? Que é justamente... O que é o dividend yield para um fundo imobiliário? A gente usa, é comum no mercado a gente falar em dividend yield, mas o correto seria rental yield, né? Porque é o yield do aluguel, né? Não o yield de um dividendo. O fundo imobiliário não paga dividendos. Mas é comum no mercado aparecer esse termo dividend yield, que nada mais é do que a proporção do valor do fundo imobiliário distribuído em rendimentos. Não entendi, Felipe. Explica aí de novo. Essa explicação eu não entendi. Fala aí de novo. Muito simples. Quando você compra um fundo imobiliário, é muito comum que o fundo imobiliário recorrentemente pague rendimentos, né? Então você vai deixando ali o seu dinheiro dos fundos imobiliários, vai ganhando o aluguelzinho todos os meses, né? O cálculo de dividend yield você pega esse valor do aluguel e divide pelo preço do papel no dia. Vamos supor que eu comprei, vamos pensar assim, não é fundo imobiliário, eu comprei um imóvel e paguei 100 mil reais. Não importa onde eu arranjei esse imóvel, comprei um imóvel e paguei 100 mil reais. E aí e vou alugar 100 mil reais, dá para alugar por quanto isso? 500 reais? Vamos supor que eu alugue por 500 reais. Justo. 500 reais por mês. Eu estou precisando achar um desse para alugar, mas prossiga. E aí 500 reais só para vezes 12, dá quanto, Felipe? 100 mil reais. 6 mil reais. Então seria, o meu rendimento foi 6 mil em cima de um investimento de 100 pratas. Então isso daí daria 6%. Aí esse seria o dividend yield. Exato. Mas todo mundo calcula dividend yield dessa maneira? Não. Ou tem variantes no cálculo do dividend yield? Tem variantes. O que a teoria nos diz? O que tem mais embasamento técnico? Você pega o valor de cada aluguel e divide pelo valor do papel no dia de distribuir, no último dia para ser mais preciso. E depois, se você quiser pegar um período maior, se você quer pegar para 12 meses, 24 meses, você vai somando os yields momentâneos. Não é para somar os aluguéis, não é para somar os yields. Exato. Isso dá uma distorção importante, porque se você tem um fundo que paga recorrentemente rendimentos, né? E você soma esses yields e depois desconta pelo preço atual, você tem uma vantagem, entre aspas, em encontrar oportunidades de papéis que se desvalorizaram e pagam historicamente yields altos, mas tem um ponto fundamental.
o preço pode estar descontado porque o mercado já antecipa que o yield vai mudar de patamar. E aí você está vendo um yield muito distorcido, né? Então, quando você escolhe essa metodologia, você precisa estar ciente da possível oscilada que você está caindo. O que acontece é o seguinte, eu vejo muita gente divulgando o seguinte, o yield do meu fundo imobiliário não para de cair. Desculpa, não para de subir. O yield do meu fundo imobiliário não para de subir. Aí você pergunta, por que ele está pagando mais? Não, é porque a cota está caindo. Então o cara soma quanto pagou de aluguel nos últimos 12 meses e divide pela cota atual. Se fizer esse raciocínio, quanto mais a cota cair, aumenta o dividend yield. Eu acho que essa conta é absurda. E vou te dizer, fora o com dinheiro, quase todos os sites que eu vejo fazem essa conta mequetrefe. Porque o mercado olha assim, né? E aí, quando o mercado olha assim, às vezes você acaba cedendo. Quantos jeitos você conhece de calcular Sharpe diferentes? Putz, tem mais de 1000 maneiras de calcular índice de Sharpe. Se o Gustavo Gukov estiver assistindo a gente, forte abraço aí. A gente nunca vai esquecer daquelas suas metodologias de como calcular o índice de Sharpe. Helder, você perguntou aqui como ficam FIIs com a taxação sobre os dividendos, né? E aí, no caso especificamente para fundos imobiliários, são os rendimentos. Bom, a tendência é que o preço se ajuste na proporção do imposto, né? Isso é uma correção de mercado. Agora, um outro indicador que é muito comum de ser visto, e aí eu vou deixar, Rafael, você comentar o indicador e quais são as vantagens e as desvantagens de acompanhá-lo, é o índice de preço sobre valor patrimonial de um fundo imobiliário. Bom, é o famoso price to book. Quer dizer, eu não sei falar inglês. Então, é o preço sobre valor patrimonial, desculpe. Então, o preço sobre valor patrimonial quer dar uma indicação se o preço de mercado daquele fundo imobiliário é maior ou menor que o valor patrimonial daquele mesmo fundo, daquela mesma cota. A gente pode analisar o fundo inteiro ou podemos analisar o valor por cota, ou podemos avaliar o valor por cota. Por exemplo, eu estou pegando aqui um fundo, que eu vou dizer o nome dele, que é o KNR11, e estou olhando que o KNR11, vamos pegar aqui 31 de outubro de 2022. O valor contábil do fundo, do patrimônio do fundo, é 3,8 bi. Só que se eu pegar o valor de cada cota que foi negociada na B3 no dia 31/10/2022 de 2022 e multiplicar pela quantidade de cotas, dá 3.500. Vou repetir. O valor contábil desse KNR11 lá em 31 de outubro de 2022 era de 3,8 bi. E o valor de mercado era 3,5 bi. O que isso significa? Que o valor de mercado é inferior ao valor patrimonial. Se você acredita que esse valor patrimonial está correto, é como se você falasse o seguinte: olha, eu tenho um imóvel que eu sei que vale na contabilidade 1 milhão e a mercado está 800 mil. Então, você vai falar o seguinte: caramba, se o valor da contabilidade estiver perfeito, você tem que comprar esse papel. Porque não faz sentido algo que vale 1 milhão ser negociado por 800 mil. O problema é que a gente nunca sabe se o valor contábil está correto ou não, porque os imóveis podem sofrer reavaliações. Independente disso, os investidores costumam gostar de papéis em que o P, que é o preço sobre o valor patrimonial, por isso que é P sobre VPA, preço sobre o valor patrimonial, só que aí não é o caso da ação, é da cota, for menor que 1, dando uma indicação que seria uma oportunidade de compra. Se fosse tão fácil assim, estaria todo mundo ganhando dinheiro seja fundos imobiliários, seja com fundos de ações. Então, o PV, preço sobre o valor patrimonial da cota desse fundo imobiliário, se for menor que 1, está indicando que o valor de mercado é menor que o valor patrimonial. Cuidado com esse indicador e não confie cegamente na regra que P sobre VPA menor que 1 é uma oportunidade de compra. Inclusive, nesse levantamento que a gente vai deixar disponível aqui, está o QR Code,
né? Aqui do lado é o QR Code, você pode escanear o levantamento que a gente vai deixar lá disponível para vocês. Tem a lista dos 10 fundos imobiliários do IFIX com o menor preço sobre valor patrimonial da ação. E aí vocês podem lá se divertir, ver se encontram alguma pechincha. Inclusive, sabe qual é o fundo com menor preço sobre valor patrimonial dessa lista, Rafael? Não faço a menor ideia. Quer 11. Quanto que é? 0,37. Você está dizendo o seguinte, o valor de mercado desse fundo imobiliário é 37% do valor patrimonial. É como se a contabilidade dissesse, os imóveis valem, vamos supor, 1 bilhão, e esses imóveis a mercado na B3 estão sendo negociados a 370 milhões. A questão é, qual número, como que vai ser a convergência? Será que vai sofrer uma reavaliação e vai dizer que esses imóveis valem menos? Exato. Ou o mercado vai perceber essa oportunidade, o pessoal vai comprar e o preço vai subir e essa diferença vai deixar de existir? Exato, esse é o ponto, pessoal. E quando vocês estão avaliando qualquer indicador, aqui a gente está falando hoje de fundos imobiliários, mas para a seleção de ações, o processo é o mesmo. Qualquer indicador é uma sinalização. Use com moderação. Aproveite esses indicadores para criar alertas para você encontrar boas oportunidades para depois avaliá-las. Nunca veja um indicador e fala, puxa, tenho aqui o Quera 0,37, vou comprar. É por isso que é importante ser especialista no assunto. Porque um camarada que entenda de imóveis e que entenda desse mercado vai olhar um fundo imobiliário que o PVPA é 40% e vai conseguir separar o joio do trigo. Vai saber o seguinte, não, esse 40% está indicando um PVPA baixo porque o valor contábil precisa ser reavaliado. Está errado, não vale tudo isso. E o especialista vai dizer, não, realmente aqui existe uma oportunidade e é uma questão de você comprar o papel e ter paciência porque ele vai voltar, porque o ativo subjacente vale aquilo que está na contabilidade. E por algum motivo o mercado está distorcido. E, pessoal, eu acho que tudo na vida você precisa ser especialista. Você só olhar um indicador puro e simples desse não é suficiente para você tomar a sua decisão de investimento. E aí vou dizer, Felipe, existem muitas casas de research sérias. E aí, por isso que é importante que se você puder... eu não tenho casa de research. Casa de research não é meu patrocinador. Estou falando que existem casas de research que vão te dar essa indicação e a gente supõe que essa indicação esteja certa, tá legal? Mas inclusive as casas de research que queiram comentar fundos imobiliários, deixamos a bancada aqui à disposição. Exato, claro que a gente vai fazer aquelas perguntas que podem ser um pouco incômodas, porque a gente não está aqui para adular ninguém. Fácil. O cara vai vir aqui e vai ter que responder, você compreendeu? Exatamente. Pessoal, agora a gente vai para o segundo intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. BMC News, informação que gera valor. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Felipe, estamos de volta aqui com a discussão sobre fundos imobiliários. E você vai responder agora uma pergunta aqui para mim, Felipe. Qual é o fundo imobiliário com o maior volume de negociação do mercado brasileiro? KNCR 11. Que é do Kinea, certo? Kinea, exato. E qual que é o volume de negociação diário? O volume, vamos supor, de ontem. Eu peguei uma média aqui do último mês pela Condinheiro, inclusive está lá disponível no levantamento que nós deixamos aberto para vocês. E o volume do fundo, o volume médio no último mês do fundo mais negociado do IFIX é de 12 milhões por dia. Eu estou olhando aqui esse mesmo levantamento para ontem. Hoje, só me confirma, Felipe, eu não estou errado. Hoje é dia 6 de dezembro de 2022, 6 certo? 6 de dezembro, pessoal. O programa não é gravado. Você pode fazer depois o teste e fazer a comparação. Não é gravado. Como é que é o Marrocos ganhou da Espanha, é isso? Marrocos se classificou em cima da Espanha. Logo, eu não poderia ter feito esse programa antes de hoje à tarde, certo? Exato. Muito bem. Primeiro lugar em volume de negociação, KNCR 11. Estou pegando dados diários. KNCR 11 é 11 milhões negociados ontem. 11 milhões. Segundo lugar, Canip 11. Também da Kinea. Também da Kinea. 9 milhões e 400. Terceiro lugar, CPTS 11. 7 milhões e 200. Quarto lugar, Iridium. 6 milhões e meio. Ô Felipe, você tem ideia de quanto é negociado por dia num título público? Passa de bilhão, com tranquilidade. Eu acho que os 10 primeiros títulos públicos que mais negociam por dia são negociados mais que 5 bilhões por dia cada. Então percebam a diferença de liquidez para um fundo imobiliário. A liquidez do fundo imobiliário perto do título público, lembra que a gente estava falando daquele paralelo com a renda fixa? Quer dizer, é nada. A liquidez é baixa perto de um título público. Talvez quem esteja nos assistindo fale, não é justo comparar com o título público. Eu acho que não é justo, mas é só para a gente mostrar aqui a dimensão. E Felipe, dá para a gente saber qual que é o valor de mercado de cada um desses fundos? Sim, a gente pode usar o mesmo conceito do mercado de ações. A gente sabe que isso não é uma precificação perfeita, mas é bastante difundido no mercado pegar o preço da cota e multiplicar pela quantidade de cotas, né? E aí o KNIP 11 continua ali no topo do ranking, agora passando para a primeira posição, e o valor de mercado dele é estimado em 7 bilhões e 400 milhões de reais. Ô Felipe, você diria que existe fundo imobiliário com taxa de administração de 3, 4, 5% ao ano? Não tenho dúvida que existe. Existe. Desses fundos, dos top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a maior taxa de administração é de 1,30. 1,30. Tem fundos dos top 10. Dos top 10. Mas fora dos top 10... Fora dos top 10 tem... Tem umas preciosidades aí, não tem? Não, tem preciosidade, eu acho que tem fundo com acima de 10% de taxa 10% de taxa de... Enquanto você fala, eu faço essa pesquisa aqui, mas tem fundo acima de 10% de taxa de administração. Só lembrando, pessoal, esses levantamentos que a gente está utilizando no programa de hoje vão ficar disponíveis através desse QR Code que está na tela de vocês. Vocês podem entrar lá, baixa uma listinha dos levantamentos, um PDF com todas essas informações para até ajudar vocês a acompanharem o programa, a reverem, estudarem depois, ok? Mas não é porque eu estou falando da nossa página que eu não vou pedir o nosso like. Você que está vendo pelo YouTube, deixe o seu curtir aí no canal e se inscreva também no canal da BMC News. Ô Felipe, eu não sei se é um erro do estagiário, mas tem fundo imobiliário, depois a gente vai conferir esse dado, 12,1% ao ano de taxa de administração. O maior cotista desse fundo é o quê? O gestor do fundo? Não sei. E também tem fundo aqui
vários com taxa acima de 5% de administração. Uma vez eu fiz um post mostrando esse tipo de taxa e o gestor entrou em contato comigo e ele explicou por que que... E era isso mesmo. Por que que era isso mesmo. Agora, se você encontra no mercado fundos com taxa de administração gigantesca e a explicação, uma das explicações, não sei se são esses casos daqui, é que o gestor do fundo é o cotista do fundo. E sobre um aspecto de planejamento tributário, ele pagaria menos impostos com a receita de taxa de administração do que com a valorização das cotas propriamente ditas. Muito bem. A gente tem aqui no chat algumas perguntas que são bem interessantes. Não sei se eu vou conseguir responder todas por causa do tempo, mas a gente tem aqui do Bruno Aro. Ainda é viável montar uma carteira previdenciária com FIs ou com esses juros altos? É melhor ir para outro investimento? Aqui acho que tem uma coisa legal, já vou emendar com a outra pergunta que é do Ed dos Santos. Esses FIs citados perderam para a inflação. Que aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, mas acho que tem uma ponte interessante aí que é uma coisa você olhar performance passada, a outra coisa é você olhar performance contratada futura. Você pode explicar um pouquinho dessa diferença, Rafael? Sim, imagine que você... Tinha que ter feito essa pergunta no começo do programa, né? Devia ter feito essa pergunta no começo do programa. Imagine que você comprou uma renda fixa e com a subida de juros, o preço dela caiu. O preço dela caiu bastante. Quem comprar essa renda fixa agora, e se tiver a disposição de ficar até o vencimento, tem um carrego gigantesco. Então, o que é esse carrego? É o seguinte, imagine que eu comprei lá atrás, eu não fiz isso não, hein? Mas imagine que eu comprei lá atrás uma NTN Bola, NTNB, Tesouro IPCA, lá atrás a IPCA mais 3. E agora ela foi para IPCA mais 6. Quem comprou esse título IPCA mais 3 e hoje está IPCA mais 6, está chateado. Eu estou usando aqui um eufemismo. O cara perdeu muito dinheiro. Mas para quem vai entrar agora, tem um carrego muito grande porque é IPCA mais 6. Então, cuidado com as análises ex post, porque o mais importante não é o que foi. O mais importante é o que vai ser. Exatamente. E geralmente o que foi e o que vão ser vão em direções exatamente opostas, né? Porque no momento de abertura da taxa de juros é quando o preço sofreu mais. Logo, você teve um retorno nos períodos recentes pior. Você já viu ou não viu gente que distribui fundo? A taxa de juros caiu pra caramba e o cara começar a vender fundo de renda fixa pré, porque o rendimento marcado a mercado explodiu nos últimos meses, Rafael. Sem dúvida, esse ponto é muito interessante. Imagine um fundo que estava carregado de posição pré-fixada. E aí, quando a taxa de juros caiu lá em 2020, esses fundos se valorizaram pra caramba. Então, vamos supor, em janeiro do ano passado, se vocês não se lembram, em janeiro do ano passado, a taxa Selic era de 2% ao ano. E se permaneceu 2% ao ano por um certo tempo em 2021. Então imagine o seguinte, a taxa de juros cai a 2%, os fundos que estavam com papel prefixado racharam de ganhar dinheiro. E aí aquele investidor que escolhia o fundo pelo retorno dos últimos 12 meses falou, é esse aí mesmo que eu compro. Se lascou. Né? Então cuidado com retornos passados. Retornos passados não são indicativo de retorno de desempenho futuro, e isso não é blá blá blá, isso é verdade, você tem que entender o que você está comprando e não se basear em retornos passados. Credit Suisse ou vinho do Porto, Rafael? Credit Suisse ou vinho do Porto? Ou vinho do Porto. Suíça ou Portugal? Bom, eu vou Portugal, né? Portugal. Vinho do Porto. Eu gosto de vinho do Porto, é um vinho licoroso, é um vinho bastante... A gente consome muito como sobremesa, mas em Portugal é tomado como vinho normal, né? Não sei porque eu sou professor, Felipe, eu nunca fui para Portugal. Você já foi para Portugal, Felipe? Eu já fui, né? Gente fina é outra história. Olha, eu estou recebendo aqui um sinal pelo ponto que a gente precisa encerrar o nosso... programa. Só que a gente não pode encerrar sem fazer aquela competição de
de fundos. Felipe, qual é o nome do fundo que você vai... Fale você primeiro, porque meu fundo hoje já ganhou. Tá bom. O nome do fundo que eu vou usar hoje é um nome muito criativo. Meu fundo já ganhou. O nome do fundo é Criativo Crédito Privado. Muito bem, seu fundo, sem sombra de dúvidas, é criativo. Mas eu tenho certeza que meu fundo de hoje já ganhou. Qual que é? Fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado, PB Marrocos. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até amanhã em mais um programa Você com Dinheiro aqui na BMC News. Um abraço. Até mais, pessoal. Um abraço.